abriu mão da sua glória. O Verbo eterno de Deus abriu mão da sua glória. Ele renunciou à sua glória. Porque se ele tivesse vindo para cá, para esse chãozinho que a gente está pisando aqui, com a sua glória, tchau, comedor de feijão e farinha. Nós não suportaríamos a glória de Deus. Então ele teve que renunciar à sua glória para estar aqui com os homens. Não foi assim? Vamos ler um texto. João 17,5. Nessa hora, aquela sugestão de Samuel é boa. Eu precisaria de um leitor aqui, com o microfone e a Bíblia na mão. Se alguém quiser vir, vai ser mais otimizado do que de manhã. Chegue. Vamos abrir a Bíblia em João 17,5. João 17,5. Abra a sua Bíblia. Em João 17,5. Enquanto os meninos vão organizando aqui, eu vou lendo esse versículo. Esse é um texto muito conhecido quando Jesus faz a oração sacerdotal. Vamos ler o 4 e o 5 para ter um sentido mais forte. João 17, 4 e 5. Diz assim: eu te glorifiquei na terra. Isso é Jesus falando, hein? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive quando tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes da fundação do mundo. Então, ele aqui estava como homem, orando ao Pai, Jesus homem, orando ao Pai, e dizia assim: eu tenho saudade daquela glória que eu tinha junto de ti aí, antes da gente fazer esse homem, esse mundo. Aquela glória, Pai. Estou com saudade dela. Glorifica-me com ela. Ou seja, para Jesus vir, ele teve que abrir mão dessa glória. Amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. O nosso modelo abriu mão da sua glória. Guardem isso. Quem está anotando pode anotar. Jesus abriu mão da sua glória. Mas Jesus abriu mão de mais coisa. Vamos ver aqui. Da sua santidade. Essa não precisa nem Glauber procurar, que essa é conhecida. 2 Coríntios 5, 21. Diz o quê? Ele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Mais uma vez. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, Jesus nunca pecou, e veio ele de um ambiente onde não tinha pecado. Total santidade na presença de Deus. Santo, 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 santo. E mais santo, e santo, e santo. Não tem a quantidade de palavras para falar da santidade de Jesus. E ele abriu mão de tudo isso para se fazer pecado por mim e por você. Jesus abriu mão ou não da sua santidade? Abriu mão da sua santidade por amor a nós. Não que ele tenha cometido pecado, porque ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mas ele foi feito pecado em nosso lugar. Ele, todo santo, recebeu sobre si todos os nossos pecados e foi feito pecador. Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão da sua santidade. E ele continua abrindo mão. Jesus abriu mão dos céus. João 6,38. João 6,38. Pode ler, Glauber. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você já pensou o que é descer do céu? A gente não entende o que é descer do céu, porque lá a gente nunca teve. Agora, João foi arrebatado, em visão, em sonho, não sei, mas foi arrebatado. Foi até o céu, e tem coisa que ele não conseguiu nem escrever para a gente no Apocalipse, que ele disse que não era digno da gente saber. De tão maravilhoso e grandioso que é os céus.
Um dia a gente estava no retiro de Novos, e uma irmã da igreja está até aqui, irmã Severina. Zefinha. Severina não, Zefinha, lá dos Cuitéis. A gente estava lá no retiro de Novos, e o Espírito Santo se derramou lá sobre todos nós, e ela ficou lá. Rapaz, ela foi ali, até foi num lugar tão... Ela começou a descrever onde é que ela foi ali naquele momento ali com o Senhor. Que era um lugar de muita paz. A senhora lembra, dona Zefinha? A senhora lembra? Eita, coisa boa, hein? Era aquele lugar tranquilo, de paz. Ora, imagina um de nós, se estivéssemos no céu, chegasse lá, Jesus ia dizer assim, quer voltar lá para Campina Grande? Dizer, não. Pois é. Pois ele desceu dos céus para vir a esta terra. Jesus não abriu mão somente da sua santidade. Jesus não abriu mão unicamente da sua glória, mas Jesus abriu mão dos céus para viver aqui nessa terra. E não escolheu um país rico, não escolheu Roma, não escolheu grandes cidades daquela época, escolheu o pior lugar que tinha na época, a Galiléia, a ponto de dizer, e daquele lugar vem alguma coisa boa? Aquilo é lugar de ninguém, aquilo é terra de ninguém. Imagine deixar os céus para vir para um canto desse. Jesus abriu mão de tudo isso, mas ele continua abrindo mão. Abriu mão da companhia do Pai. Marcos capítulo 15, verso 34. Marcos 15, 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus passou por isso. Abriu mão da assistência do Pai. O pai teve naquele momento que deixar com que o filho se sentisse abandonado. Para aqueles que são pais aqui, tem uma noção maior do que é isso. Porque quando você vê seu filho doente, enfermo na cama, com febrinha, às vezes tendo calafrio daquela febre, se você pudesse, você faria uma troca. Assim, pudesse, eu trocava. Para que meu filho ficasse são, curado, e eu ficasse com essa febre. Porque nenhum pai ou mãe tem prazer, alegria, satisfação em ver o filho sofrendo. Às vezes até para as coisas que a gente sabe que vai fazer um grande bem para o nosso filho, como uma vacina, dói no nosso coração, nosso filho ser vacinado, porque vai furar o bracinho dele, vai furar o bumbum. Eu lembro que quando Karen nasceu, aí Alex, um irmão forte, valentão, aí ó, né? Alex aí lá do Monte Santo, me chamou, Beguinha, vamos ali fazer o teste do pezinho, cara. Aí eu fui, né? Eu, ele e Carol. E chegamos lá, na hora de fazer o teste do pezinho, Karen bem miudinha assim, ela já era grandinha, né? Mas era bebezinho. E quando chegou na hora, para os solteiros que nunca tiveram a oportunidade de ver esse teste do pezinho, a enfermeira pega o calcanhar, aquele calcanharzinho bem, aquele pé de recém-nascido, 7 dias de nascido, né? Aquele pezinho bem santo, que ainda não pisou em nada, bem celestial, né? Aí pega aquele calcanharzinho bem pequenininho assim, o calcanhar é do tamanho do meu dedo grande, assim. Aí pega uma agulhinha assim e faz tim, tim, aí sai aquelas bolinhas de sangue, aí vai apertando, e o sangue saindo assim, a bolinha. Aí vai assim, ó, pintando uma cartela. E na cartela tem 8 bolinhas, eu acho. E ela vai pintando cada bolinha daquela e não pode ficar um espaço que não seja pintado. E nisso o guri já tá se esgoelando. Karen chorava que o bairro inteiro via, né? Porque Karen fala um pouquinho alto, assim, tem uma voz mais forte. Então ela chorava. Aaah! Aí o Monte Santo inteiro viu, né? Aí Alex e Carol correram pro lado de fora do posto de saúde e foram chorar lá fora. E eu fiquei com o cara aí no meu braço. Ó, a armação que os caras fazem comigo. E eu fico com o cara aqui no meu braço, ó. E a médica... Aí quando para de sair sangue naquele furinho, o que é que a médica faz? Fura de novo. E aperta de novo. Começa a sair sangue de novo. E o chorinho que tava só um soluço. Mas é uma coisa surpreendente. O negócio... É uma coisa... Uma carnificina aquele negócio.
E a gente sabe que é para o bem do nosso filho, porque ali vai ter um diagnóstico preciso da saúde dele, talvez a prevenção de algumas doenças. Mas mesmo assim o nosso coração se parte. Dói, Alex, dói mesmo. Eu segurei porque era Karen. Se fosse Ana Luísa, eu não sei se eu teria essa coragem. Então, veja só. Pois aqui, Jesus foi abandonado pelo seu pai. Doeu no pai? Muito. Doeu no filho? Muito. Porque um filho não conta em ser abandonado pelo seu pai. Um filho tem a convicção e a certeza de que seu pai ou a sua mãe é capaz de dar a vida por ele. Mas nesse momento, Jesus perdeu isso. Renunciou esse cuidado do seu pai com ele. O único que poderia arrancá-lo daquela cruz, livrá-lo daquele sofrimento, não fez e o abandonou lá. Então Jesus não renunciou só à sua santidade. Jesus não renunciou só à sua glória. Jesus não renunciou só aos céus. Jesus renunciou por este instante à companhia do seu Pai. O nosso modelo continua renunciando. Ele renunciou ao seu poder. João 4:34. João 4:34. Jesus é bom. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Atos 10:38, que é a nossa catequese. Diz o que em Atos 10:38? A Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus renunciou ao seu poder. Ele agora não fazia mais o que ele queria. Antes ele era Deus. Criava, brincava de criar, se divertia. Não tinha que obedecer a ninguém, que ele era Deus. Agora, ele aqui precisa da unção do Espírito Santo para realizar a sua obra, a obra de Deus. E também ele declara que agora a comida dele é fazer a vontade mais de quem agora? Do Pai. Então Jesus renunciou ao seu poder. Ele necessitou desse derramar do Espírito Santo sobre ele para realizar a obra de Deus. Jesus aqui não veio para essa terra com o poder de Deus que ele tinha. Ele renunciou a esse poder. Jesus renunciou à sua glória. Jesus renunciou à sua santidade. Jesus renunciou aos céus, à companhia do Pai, o seu poder. E Jesus renunciou o seu direito. Mateus 26, versos 53. Mateus 26, verso 53. Lê o 52 e 53 para a gente entender melhor o contexto. Então Jesus lhes disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Qual o contexto aí desses versículos que Glauber acabou de ler? O contexto era o seguinte: Jesus estava sendo preso. Nesse momento Jesus estava sendo preso. Aí um discípulo lá tira a espada e parte para cima do soldado, passa-lhe a espada e arranca a orelha do soldado. Aí nesse contexto aí, Jesus diz esses dois textos. Diz o seguinte, 52, lê o 52. Então lhes disse Jesus: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Pronto, guarde a espada. Guarde um negócio aqui, não é para brigar. Guarde a sua espada. Aí ele vai dar uma explicação para o discípulo, que ele está mandando ele guardar a espada, não é porque ele não pudesse tomar uma atitude contra aqueles soldados, mas é que para ele, o melhor era que se cumprisse a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que ele fosse preso e depois morto na cruz. Então ele vai dar a explicação para o discípulo que ele mandou guardar a espada não é por medo dos soldados, por covardia, mas é porque existia um propósito muito superior que precisava se cumprir, que era ele ser preso, ser condenado e ser crucificado. Ele dá a explicação no verso 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você está pensando que eu não podia falar agora com meu pai e dizer: Pai, manda anjos para cá, para me socorrer. E apareceriam 12 legiões de anjos para resolver a parada. Mas Jesus abriu mão de quê? Do seu direito de se defender. Jesus não abriu mão apenas da sua glória. Abriu mão da sua glória, abriu mão da sua santidade, abriu mão dos céus, renunciou à companhia com o Pai, renunciou ao seu poder, renunciou ao seu direito. Amados, esse é o nosso modelo Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Quantos querem seguir este modelo Jesus? Amém? Amém. Por isso, por esta razão, por esse motivo, ele escreveu em Lucas 14:33, ele falou que nós precisávamos renunciar a tudo para ser seus discípulos. Porque ele mesmo, sendo Deus, Criador de todas as coisas, renunciou a tudo. Isso me encanta em Jesus. Jesus nunca exigiu nada de ninguém que ele mesmo não tivesse vivido. Isso é que me constrange, a mim e a Samuel. Por esse motivo, Samuel começou a palavra aqui hoje de manhã, rasgando o seu coração. Por esse motivo, agora à tarde, depois da palavra aos discipuladores, eu estive com ele, rasguei meu coração com ele, porque nós nos sentimos incapazes de transmitir para os irmãos a essência dessa palavra. Jesus não. Jesus demandava sobre todos aquilo que ele mesmo havia vivenciado. E nós estamos aqui muito pequeninos, pedindo graça e misericórdia a Deus, que ele nos ajude a pôr esses dias, pôr em prática isso que temos falado para os irmãos. Jesus nos manda renunciar a tudo, porque ele mesmo renunciou a tudo. Ele é o nosso modelo. Segundo ponto, é o nosso desafio. Depois de percebermos que Jesus renunciou a tudo, qual é o nosso desafio? Hoje pela manhã, alguns falaram esse versículo, 1 João 2,6. O que é que diz em 1 João 2,6? Aquele que diz... deve andar como ele andou. Vamos repetir, Glauber, no microfone. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Mais uma vez, repita esse texto. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Agora olhe para quem está do seu ladinho e diga para essa pessoa assim: aquele que diz que estar nele, deve andar como ele andou. Esse é o nosso grande desafio. É andar conforme Jesus. É pisar nas suas pegadas. É imitar o Senhor. É fácil? Não. É difícil? Também não. É impossível. É impossível a gente ser semelhante a Jesus. Mas daqui a pouco eu digo um segredinho para vocês. Por enquanto a gente está no nosso desafio. Esse desafio para nós já é impossível ser semelhante a Jesus. Não tem como nenhum da gente aqui conseguir. Não é difícil, é impossível. O nosso desafio é tremendo. O nosso desafio é sermos iguais a Jesus. O nosso desafio é, assim como ele renunciou a tudo, nós renunciarmos também a tudo. Esse é o nosso grande desafio. É a isso que nós temos que nos animar.
O propósito de Deus é uma família de muitos filhos. O quê? Uma família de muitos filhos. Esse é o nosso desafio. E, gente, quando a gente olha para esse desafio, a gente se aperreia um pouco. Paz, é semelhante a Jesus. E eu elenquei aqui 3 coisas que nos atrapalham nesse nosso desafio. Lembre-se que a nossa renúncia tem que ser de tudo. Mas eu quero elencar aqui 3 coisas que considero fortíssimas dentro de cada um de nós. 3 coisas que costumeiramente temos verificado que tem nos atrapalhado e atrapalhado alguns irmãos. E eu queria dar um destaque para elas, em termos de renúncia. A primeira coisa é a soberba e o orgulho. Gente, como somos atrapalhados pela soberba e pelo orgulho. A coisa mais difícil da soberba é porque quando somos tomados por ela, achamos que não temos problema nenhum. Isso já é soberba. A soberba entra sorrateira entre nós, no nosso coração. Enraiza no nosso coração. E para sermos discípulos de Jesus, nós temos que renunciar a tudo, inclusive a soberba e o orgulho. Vamos ler Provérbios capítulo 11, verso 2. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Aleluia. Em vindo a soberba, está a desonra, sobrevém a desonra. Sobrevém a desonra. Soberba no nosso coração. Esses dias eu estava observando a questão dos esportes. A gente sempre anima nossos filhos a praticar esportes. É saudável, é bom para eles praticarem esportes, faz bem, eles crescem, desenvolvem. Mas, gente, o que o esporte envolve a soberba? Você assiste um jogo de futebol e você olha para aquela grande multidão gritando nome de homens como verdadeiros deuses. Os estádios se tornam grandes templos de adoração ao homem. Um jogo da Liga Europeia, Champions League, como é o nome? Não sei nem o nome desse negócio. Liga dos Campeões, fica melhor, né? Parece um culto aquele trem ali. É tudo muito perfeito, tudo muito organizado. E quando aqueles homens, no desenrolar dos seus papéis, fazem gol, defendem pênalti, todo o estádio começa a gritar o nome daquela pessoa lá, ó. Ontem teve um jogo de um campeonato mais fraquinho, que é o outro da UEFA, né? Copa da UEFA, que é um degrauzinho abaixo da Liga dos Campeões. E um cara chamado Cardoso joga num time lá de Portugal, chamado Benfica. E esse cara fez um gol ontem, muito importante para o Benfica. E começaram a levantar assim, vários estandartes dele, com a foto dele no campo. Estandartes, aqueles estandartes assim, sabe? Como aquele negócio estava aqui. Só que mais estreito, né? E tinha a gravura dele, e o nome dele, e a torcida mexia aqueles estandartes e gritava o nome dele, Cardoso, 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 Cardoso. Gente, isso pro ego humano é uma bomba. Só que eu estou na Europa e a gente está em Campina Grande. E a distância é muito grande. Mas eu tenho um filho que joga basquete, André. Bom jogador, viu? Magrinho, mas se mete lá no meio dos grandões. E eu tenho conversado com ele sobre isso. Porque na hora que ele vai, ataca e acerta uma cesta, no meio de colegas muito maiores que ele. Aí eu digo assim, filho, nessa hora, diga assim, lembre de Jesus. Porque senão ele vai receber, com certeza ele vai receber elogio, ele vai receber diferenciação. Até os colegas, valeu André, paz,
Você é o cara, né? Expressão, você é o cara. Isso vai estragando o nosso coração. Porque nós não fomos feitos para receber elogios. Está embutido aí dentro do esporte, dessa competição que começa de uma forma saudável, mas que mexe com a soberba do nosso coração. Mas não para no esporte. Tem mais coisa. Tem um reconhecimento de honra até dentro da igreja mesmo. Você vai e você começa a vivenciar o evangelho, sua vida começa a ser transformada. Você começa a largar os pecadão, as raposas grandonas. E você começa ali a vivenciar o reino de Deus e há uma transformação na sua vida, porque o evangelho transforma. E os irmãos começam a falar de você. Mas rapaz, que bênção, fulana é uma bênção. Tem erro em você dizer que o irmão é uma bênção? Não tem erro nenhum. Porque eu não estou condenando quem elogia ninguém. Mas eu digo que esse elogio é um material explosivo, perigoso, capaz de destruir qualquer coração humano. Seria tão bom que pudéssemos ter cuidado com essas coisas entre nós. Temos que cuidar do nosso coração. Porque o irmão vem cheio de motivação para destacar a obra de Cristo na sua vida, na minha vida. Mas o meu coração estragado e ruim, caído, se enche. Às vezes a ponto, até de quando não sou destacado, sentir falta de um elogio. Soberba. Orgulho. Vanginho conta, eu disse o nome de Vanginho aqui porque ele mesmo já contou isso publicamente em vários lugares. Não é nada segredo, nem estou expondo a vida do irmão. Mas Vanginho conta no início, quando ele começou a ser logo discipulado, há tantos anos atrás, numa das reuniões lá, Marcos pegou a palavra e disse que ia honrar um dos seus discípulos. E tinha lá alguns discípulos lá de Marcos, tinha Benito, tinha Vanginho, tinha não sei quem lá mais, não sei o nome dos discípulos de Marcos. E Vanginho, na hora que Marcos disse que ia honrar um discípulo, Vanginho pensou logo, eita, vai ser eu. Já ficou preparado ali, né? Vai falar em mim. Aí você pode dizer, Beguinho, Vanginho pensou isso? Sim. Ele é a mesma matéria que eu, você é feito, todo mundo aqui é feito. A grande revelação que tivemos é que nós estamos na mesma panela, todo mundo junto, no mesmo caldeirão. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E Vanginho pensa, caramba, ele vai falar de mim. Aí Marcos dá uma descrição do discípulo, todas as características ditas batia com ele, né? Só que na hora de dizer o nome, aí Marcos diz, Benito. Aí ele já deu uma murchadinha. Ixi. Aí Marcos diz assim, eu quero honrar outro discípulo. Aí pronto, agora não tem jeito, já foi Benito. Benito é Benito, né? Tudo bem que Benito vai na minha frente, Benito é Benito. Mas aí ele começa a falar do discípulo, vai batendo de novo e ele chama outro discípulo lá. E o Espírito Santo fala no coração dele, né? Por que querer reconhecimento de homens? Para que querer reconhecimento de homens? Nós temos que renunciar a tudo, amados. Temos que renunciar ao orgulho e à soberba. Só que o orgulho tem outro lado, né? Quando a soberba e o orgulho nos invadem por causa do destaque, ele se implanta no nosso coração e nos faz não querer ser repreendidos. Tem discípulo que não gosta de ser repreendido. Eu mesmo não gosto, sou sincero a vocês. Me envergonho tanto. Sei que é uma atitude de amor dos irmãos, mas não gosto de ser repreendido. E às vezes isso toma um espaço tão grande no nosso coração e uma importância tão grande que a gente deixa de andar na luz. Hoje eu estava confessando coisas para Samuel que aconteceu em dezembro na minha vida, em janeiro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Que mês a gente está? Abril. Soberba, orgulho. A soberba também se apresenta às vezes com justificativa, né? Sempre você tem uma explicação para seus problemas.
sempre a confissão vem junto de uma justificativa, seja ela grande, pequena, média, pequena, mas tem que ter uma palavrinha para amenizar, para diminuir o tamanho do nosso erro. E nós precisamos, quando formos confessar os nossos pecados, ser claros. Eu fiz isso, isso e isso. E pronto. Não precisa explicar mais nada. Não tem explicação para pecado. A gente pode passar o dia todo, a noite toda, arranjando justificativa. Ah, não, mas é porque eu pequei, porque, né? Eu adulterei, porque minha mulher, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, porque foi forte demais, porque... Eu pequei. Eu errei. Alguém que busca muita justificativa para o que fez de errado, ainda não renunciou a tudo. Ainda está preservando imagem. Preservando a autoimagem. E nós não devemos preservar a nossa autoimagem. Vamos ler Provérbios 16, 18? Aliás, lê logo o Provérbios 16, 5 e depois o 18. Provérbios 16, 5 e depois Provérbios 16, 18. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. A igreja, amados, não esqueçam disso. É feita de homens e mulheres imperfeitos. Para Deus não é problema, como o Samuel falou de manhã aqui. O problema para Deus não é que a gente peca, que a gente erra, mas é a atitude que temos diante do nosso erro. Diz para Deus, o soberbo, Deus abomina o soberbo. Abomina o soberbo. Leia o 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Soberba precede a ruína. Altivez. Né? Altivez, a queda. Isaías 2, 17. Isaías 2, 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aleluia. Para a gente, o trono ou a cruz? É melhor a cruz. Ser exaltado, só Jesus. Amém? Que Jesus seja mais elogiado entre nós, mais destacado entre nós. Que a gente passe mais desapercebido. O melhor lugar para nós é o anonimato. Diz meu discipulador Eduardo Bulhosa. Lá em casa virou catequese esse negócio, né? Eu fico dizendo para Ana, para André e para Luiz: olha, o melhor lugar para a gente é o anonimato. Deixa o outro. Deixa, fica ali quietinho. Se Deus mandar você ir, vá. Mas se Deus não mandar, fica quietinho. Quem deve aparecer é Cristo. Amém? Amém, igreja? Um Deus grande, um Jesus grande, uma igreja pequenina, uma igreja que está ali, vivendo as características de um discípulo. Quem aparece em tudo isso? Jesus. Eu considero uma segunda coisa que nos atrapalha muito na nossa renúncia a tudo. Samuel falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Aliás, Samuel falou um pouco sobre tudo que eu estou falando. Eu estou apenas reforçando a palavra que ele deu de manhã. Mas a segunda coisa que eu considero que nos atrapalha muito é a idolatria. Idolatria. Eu não me refiro àquela idolatria que está escrita em Êxodo, capítulo 20, verso de 3 a 6, daquela forma literal como está lá, de imagem de escultura. Mas eu queria ler esse texto de Êxodo, para que a gente... Vai. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Ele diz assim, ó. O texto que fala sobre idolatria começa dizendo assim: não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Então, se a gente tem na nossa vida algum Deus além do nosso Deus, isso é idolatria. Agora ele vai falar da parte das imagens. Continue. Não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Não quero aqui destacar o fato de fazer imagem de escultura. Espero que cada irmão tenha consciência e a revelação disso. Só que a gente entra num tipo de idolatria evangélica às vezes, né? O que é que eu chamo de idolatria evangélica? É uma idolatria que nós permitimos entre nós. Então eu não tenho aquela imagem que eu me curvo diante dela e faço minhas preces, mas eu tenho no meu coração, às vezes, colocado algumas coisas diante, acima ou com mais importância do que Deus. E existem várias idolatrias. Por exemplo, a idolatria das coisas materiais. Hoje de manhã Samuel falou da história do carro, daquele cara do carro. Eu conheço uma pessoa que no carro dela, apesar de um carro ser fabricado para andar com 5 passageiros, essa pessoa só anda com 4 no máximo. Porque ela diz que o carro dela não pode aquele peso todo. Mas o carro foi fabricado para andar com 5, mas ela só anda com 4. Para não estragar o carro, para não... Ou seja, isso é uma idolatria. É ou não é? Se eu estiver dizendo bobagem, por favor, me ajudem. Está idolatrando. Às vezes não é um carro, que a gente não tem dinheiro para ter um carro. Às vezes é uma roupa. E que você percebe que você está dando mais valor àquela roupa do que a outra pessoa. É uma idolatria. Às vezes é um som, é um MP4, é um celular. Coisas materiais, coisas que se perecem. Ontem mesmo lá em casa foi uma coisa muito engraçada, porque a gente está vendendo, inclusive eu quero abrir um parênteses para fazer aqui um comercialzinho, que nós estamos vendendo o cremosinho da campanha, CC, o cremosinho da campanha. Todo cremosinho vendido aqui está sendo revertido o seu lucro para a nossa viagem à Barbalha, para as campanhas que a igreja está fazendo. Então, quando você chupa um cremosinho daquele, além da sua satisfação de passar o calor, um iogurte gostoso, com vários sabores, você está ajudando a campanha de Barbalha, que esse dinheirinho vai ser revertido para a viagem, para as campanhas da igreja e as viagens à Barbalha. Amém? Então, só que esse cremosinho não tinha lugar na cozinha para colocar ele. Aí, o freezer da gente lá em casa estava vazio, Lá de casa, não tinha nada, A cozinha acabou tudo, Só igual o Polo Norte, gelo... tá cheio de gelo. Aí eu digo, vamos mandar o nosso freezer, Aí Flávio foi buscar o freezer lá em casa. Aí a gente foi botar o freezer em cima da caminhonete lá. Aí toma amarrar. E eu olhasse o freezer, não tava em falso, Eu tava ali toda hora. Meu coração chega e tava que o freezer é novo. Ainda falta uma prestação. Se Deus quiser, esse mês eu pago. Acaba a prestação do freezerzinho. Aí, toma, Flávio, amarra aí, Flávio. Flávio, amarra lá, Flávio. Peraí, Flávio, bota um colchão. E Flávio, rapaz, cansado depois do dia de trabalho, doido pra trazer o freezer. E eu tomo proteger esse freezer de lá com lá. Aí, quando terminou tudo, que passou no controle de qualidade, que não tava balançando, tava tudo ok. Aí Flávio disse, meu amigo, esse freezer é muito importante mesmo, viu? Eita. Tá ali o freezer pra servir aos irmãos. Se não for pra isso, não serve. Não presta pra nada. A gente não pode amar os nossos objetos. A gente tem que dispor a nossa vida. Ora, se eu não estou disposto a renunciar a uma coisa material, como é que eu vou renunciar a tudo? A minha casa, um grupo caseiro na sua casa. Rapaz, a pessoa... o desejo do coração de Deus é que na casa de cada homem aqui, cada varão aqui, cada família, seja um grupo caseiro. Amém? Amém. Pronto, agora prepare-se para receber o grupo caseiro na sua casa. Porque não é dolo dos irmãos, não. Não tem maldade no coração dos irmãos. É apenas uma coisa normal. Onde há aglomeração, há desarrumação. E se fosse só desarrumação, era bom, Mas é um pé que passa por ali e bate desapercebido na parede. A quinazinha que foi feita, aquele maçamento assim, perfeito. A quina chega, ficou quase cortante. Pintada, aí passa ali, tuf. Aí a cor da casa é mais escura, aparece
a massa branca, fica aquele carimbo. Tem gente que não aguenta isso. Tem gente que não aguenta a sua casa desarrumada porque os irmãos estão lá. Eu já tive que tirar grupo caseiro, não foi aqui em Campina Grande, calma irmãos, foi em outras localidades. Já tive que tirar grupo caseiro da casa do irmão, porque o irmão não suportava o grupo caseiro na casa dele, porque ele via as coisas da casa dele sendo mexidas, sendo usadas, e ele entrava num pavor, num desespero. Se eu não tiro, o irmão se acaba. Aí pergunto eu, renunciou tudo? Às vezes a gente tem idolatria de coisas. E eu posso estar falando aqui agora e o Espírito Santo falando no seu coração, você está idolatrando tal coisa. E o meu conselho é que você seja dócil ao Espírito Santo. E reconheça a sua limitação. Anote no seu papelzinho. E depois vai andar na luz. Porque se eu não renuncio coisas materiais, eu não vou conseguir renunciar a tudo. Mas tem ainda uma idolatria mais disfarçada ainda, que é a idolatria da família. Já ouviu essa idolatria? Tem a idolatria da família. Porque nós ensinamos fortemente a todos os irmãos do cuidado que deve ter com seus filhos, do cuidado que deve ter com a esposa, do cuidado que deve ter com fulano, do cuidado que deve ter com Beltrano, da proteção em casa, sua casa, sua prioridade. E às vezes Satanás bota uma semente no nosso coração de idolatria na nossa família. E a gente acha a nossa família a coisinha mais linda do mundo, que a gente não precisa de mais nada, e a família é tudo. Cuidado. Você pode idolatrar a sua família. Vou contar uma experiência pessoal minha. Aconteceu esses dias. Estamos no caminho para um determinado local lá, o Sítio Cuité lá. E tinha saído a notícia recentemente que existia uma criancinha lá, um adolescente, que estava com um meningite. Como é o nome dele? Zé Carlos. Eu estava no caminho para lá. E estava no carro eu, estava no carro Ana, estava no carro... Quem mais, irmão? Estava naquele dia? Mais alguns irmãos aí. 2 ou 3 irmãos. E a gente está no caminho indo para lá. Aí sai essa notícia, eu recebo essa notícia que tem uma pessoa lá com meningite. Ora, os irmãos sabem que meningite é uma doença contagiosa. E a recomendação médica para alguém que está com meningite é de isolamento. É verdade ou não é? Quem está aqui na área de saúde, até todo mundo, a maioria das pessoas sabe. Aí vem no meu coração o quê? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu estava com tanta saudade dos irmãos e era tão necessária aquela visita, que para mim aquela situação pouco importava. E a gente orou naquele carro, no caminho para lá. Disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não posso limitar a comunhão com os meus irmãos por causa de uma meningite, de alguém que está lá doente. Pelo contrário, eu tenho que ir até ela para orar por ela, impor a mão sobre ela. Porque a palavra de Deus diz: está alguém entre vós doente? Chame o quê? Os presbíteros. E lá não diz assim: está alguém entre vós doente de uma doença que não seja contagiosa? Não. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Quando Jesus encontrava com alguém que tinha lepra, Jesus corria para não pegar lepra. Era assim? Não, Jesus corria para cima do leproso. Como Samuel diz, em vez de Jesus pegar a doença, o leproso pegava saúde. Agora, às vezes a gente tem a idolatria à família. E nessa hora a gente coloca uma supervalorização daquilo que Deus não quer. Porque eu tenho que estar disposto a, junto com a minha família, nos expormos a qualquer tipo de situação, desde que seja por amor a Cristo Jesus e sob a orientação do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Lembre-se que o texto anterior de hoje de manhã foi: aquele que não amar menos. Socorro contava um testemunho de um livro que ela leu, que o cara pegou a família sob direção do Senhor, pegou a sua família e foi morar numa zona de prostituição, diz aonde? No Afeganistão. Se ele tem alguma idolatria a essa família, ele não faria isso jamais. Então não dá para idolatrar a família. Temos que cuidar bem da família? Com certeza. É a orientação do Senhor? Com certeza. Temos que proteger nossa família? Com certeza. Só não podemos colocar a nossa família numa posição maior acima de Deus.
tem outra idolatria ainda, do lazer e do descanso. A idolatria do lazer e do descanso, né? Pensar naquela rede. Eita, dá uma espreguiçada. É bom e é recomendável. Há um princípio bíblico para descanso. Lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo em quantos dias? E no sétimo, o que foi que ele fez? E Deus precisa descansar? Deus se cansa? Não, ele estava ensinando um princípio do descanso. Mas eu não falo aqui desse princípio. Eu falo da idolatria ao descanso. Da necessidade exacerbada, exagerada de férias, de descanso, de lazer. De achar que um descanso e que um lazer vai resolver sua cabeça. Não tem hora que o juiz da pessoa aperta assim, tanta coisa moendo aqui na cabeça do juiz da pessoa. Aí às vezes vem uma seta de Satanás dizendo que eu preciso de descanso para poder melhorar a minha cabeça. Talvez seja preciso um descanso sim. E talvez o Senhor te dê direção para descansar. Talvez não. Talvez o Senhor peça para você fazer um jejum para resolver a tua cabeça. Talvez o Senhor mande você procurar o teu pastor, teu líder para receber uma palavra. Tem tantas alternativas. Nós só não podemos exagerar a nossa necessidade de descanso e de diversão e de lazer num tempo onde a indústria do entretenimento investe pesado, dizendo que a gente precisa, necessita, que nós não podemos viver sem. E não é verdade. O que nós não podemos viver sem é sem a presença de Cristo. Que bom que o Senhor nos proporcione umas férias. Eu tiro férias todo ano. Samuel, meu companheiro de obra aqui, tira as férias todo ano. Que bom que o Senhor nos dá férias, nos dá dias de descanso. Mas no ano de 2008, em janeiro de 2008, eu fui tirar férias. Um dia antes das minhas férias, fui orar. E Deus disse assim para mim: esses dias não vão ser de férias, vão ser de grande trabalho para você. Mas esse trabalho vai gerar descanso para você. E eu passei 30 dias, Ana é testemunha disso, alguns irmãos que convivem mais perto da gente. E eu passei janeiro de 2008 numa praia, trabalhando mais do que eu trabalho na igreja, na luta ali, diariamente, com um gigante muito grande. Mas o Senhor me deu vitória ao final dos 30 dias. E essa batalha, quando foi vencida, no mês de fevereiro, me trouxe muito mais descanso que eu tivesse passado aquele janeiro dormindo. Porque o verdadeiro descanso não está nas férias. As férias descansam o corpo. Mas o maior descanso que nós precisamos não é do corpo. Também precisamos desse descanso. O maior descanso que nós precisamos é na nossa alma. Amém? Amém? Idolatria ao entretenimento, ao lazer. A necessidade de diversão, de novidades. Temos que cuidar com isso. Temos que cuidar com isso. Se queremos renunciar a tudo, temos que estar de olho nisso. E eu queria falar um pouco mais também sobre a idolatria do conhecimento. Essa não é brincadeira não. Porque nós vivemos um tempo que tudo é conhecimento. A frase agora é assim, olha: segundo grau você é analfabeto. Universidade você aprendeu a escrever seu nome. E se você quer ser alguma coisa na vida, você tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mestrado agora está ficando comum também. E há um estímulo terrível desse mundo quanto à questão do conhecimento. Nós não podemos nos apartar da simplicidade de Jesus. Jesus pegava, ia ensinar, e pegava algo tão tremendo quanto o reino dos céus e comparava a um grãozinho de mostarda.
Pegava algo tão indescritível como o reino dos céus e trazia para uma linguagem tão simples de um grão de mostarda. Às vezes nós estamos idolatrando o conhecimento e deixando de ser simples como Jesus, de vivermos a simplicidade do Evangelho, de termos uma visão simples da palavra de Deus e da aplicação do Evangelho. Na realidade, a palavra de Deus não precisa de muitas explicações. Nós é que criamos essa necessidade de explicar aos irmãos. Mas ela é tão simples, quando ela diz assim: se bater a tua face, dá a outra. Se alguém mandar você andar 1 milha, de 2 com ele. Se alguém te roubar a túnica, dá também a ele a capa. A idolatria é o conhecimento. E eu queria encerrar essa parte da idolatria, que daqui a pouco é hora de jantar, falando da idolatria das coisas desta vida. Amados, não é brincadeira. O diabo tem semeado nos nossos corações amor por este mundo. Amor pelas coisas dessa terra. Tem nos enganado. Tem tirado a nossa perspectiva da vida futura, da volta de Cristo, da eternidade com Cristo. O que é esta vida comparado à eternidade? Mas tem sido invertido em nossos olhos, e os nossos olhos têm se fixado mais nesta terra, mais nas realizações terrenas, e a gente tem derramado sangue, suor e lágrima para conseguir comprar uma casa, para conseguir ter um carro, para passar num concurso público, para ter uma chamada estabilidade financeira. E de repente a gente pega o nosso coração totalmente apaixonado pelas coisas dessa vida, criando necessidades em cima de necessidades. Uma das confissões que eu fiz para Samuel hoje, já que ele está na história aqui de abrir o coração para os irmãos, eu vou abrir também aqui, ó, pelo menos nessa coisinha simples aqui. Essa foi a mais simples, não fiquem contentes não, que essa foi eu. Mas eu estava falando para Samuel que o ano passado eu fui atacado por um bichinho de murmuração pela minha casa. Gente, o ano passado eu reclamei da minha casa, que quem mora perto de mim está lá dentro de casa viu. Eu reclamei tanto. Eu disse que a minha casa não prestava porque os quartos eram no meio da casa. Eu disse que aquela casa tirava a minha privacidade. Eu disse que era muito ruim porque você estava na sala e você queria ir para a cozinha e tem que passar pelos quartos. Eu disse que o cara que construiu a casa foi burro porque projetou a casa errado. Em vez de ter contratado um arquiteto, ele passou o pé assim e construiu. E não sei o que. Gente, eu falei mal daquela casa quilos. E Samuel só fazia dar risadinha assim, como ele tá dando. Aí chegava para mim e dizia: Beguinha, Deus está me falando. Aí diz aí, Samuel, Deus está me falando que a gente tem que se alegrar com a nossa casa. Eu sem entender, na carne, eu na carne. Companheirão aí no espírito, só recebendo de Deus, eu na carne. Queria lá saber, botei minha casa à venda. Só não botei a plaquinha. Mas os vizinhos tudo souberam que eu estava vendendo a casa, que eu queria uma casa melhor. E eu ficava ainda com explicações. Por que vai receber os irmãos melhor? Não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no fundo, meu coração ficou descontente com a minha casa. E, gente, esses dias eu estava lá em casa, sentado assim com o Mo, conversando lá, olhando na casa. E eu lembrei que aquela casa, para mim, foi um presente de Deus. E eu fiquei arrasado, porque eu fiquei pensando assim: caramba, o que é que Deus ficou sentindo na hora que eu comecei a reclamar de um presente que Ele me deu? Imagina aí, você dá um presente a um irmão, a um parente, qualquer pessoa, e você se esforçou, foi lá, escolheu aquela camisa, aquela blusa legal, procurou saber o gosto da pessoa, a cor preferida, foi lá na loja, comprou, arranjou um papel de presente bem legal, dobrou aquela blusa, empacotou, um momento especial, fez uma surpresa, tome de presente. Daqui a um tempo, aquela pessoa adorou o presente. Eita, que blusa linda, não sei o que lá. Daqui a uns 3 meses, você escuta aquela pessoa dizendo: ih, rapaz, essa blusa é muito ruim. Essa blusa sufoca. Essa blusa me fura. Pois assim eu fiz com o meu Deus. Fiquei reclamando da minha casa. O presente que Ele me deu. Eu não tinha condição de comprar aquela casa, de morar naquela rua, de morar naquele bairro. Que aí foi uma reclamação trabalhista do banco. Veio o dinheiro contado. A casa era 50 mil na época.
E a mulher me vendeu por 43, diminuiu 7 mil reais no preço da casa. E eu falei tão mal daquela casa. E eu falei tão mal do meu Deus. E fui tão ingrato com Ele. Gente, Ele me deu aquela casa para eu receber os irmãos lá, para eu ter um teto, minha parada da chuva. E eu posso até passar para uma casa melhor, se Ele quiser, né? Assim como Ele me deu aquela, se Ele quiser me dar outra, Ele vai me dar. Mas minha preocupação, meu esforço mental não pode estar nas coisas dessa vida. Porque eu posso morar naquela casa, eu posso morar num barraco, eu posso morar numa cobertura. Não interessa, porque são coisas dessa vida. E às vezes a gente se torra, gasta do melhor do nosso tempo, do melhor da nossa energia, do melhor do nosso esforço, do nosso tempo, da nossa força mental, por coisas dessa vida. Onde tem um mandamento na Bíblia dizendo que discípulo tem que ter casa própria. Enfiaram isso na nossa cabeça. Fizeram a gente engolir de goela abaixo. É ruim pagar aluguel? É ruim, mas a gente paga aluguel, paga IPTU, paga água, paga luz, paga telefone. Agora tem discípulos se matando, deixando de estar com o Senhor, de pregar o Evangelho, se esborrachando de trabalhar para comprar uma casa própria. Meu irmão, eu quero dizer a você que se você morrer pagando aluguel, isso não interfere na tua salvação, nem na quantidade de pessoas que você vai levar para Jesus. Acalme seu coração. Se Deus tem uma casa própria para te dar, Ele vai te dar em nome de Jesus. Amém? Se Ele não te der essa casa própria, Ele vai manter você todos os dias da tua vida nessa terra. E se Ele quiser que você não more debaixo de uma casa, more debaixo de uma palhoça, no meio da rua, em qualquer lugar, se é a vontade dEle, é o melhor dEle para nós. Amém? Idolatria a esta vida. Eu estou muitíssimo constrangido. Muitíssimo constrangido. Deus me é prova disso. De andar nesse carro que eu estou andando. Porque é demais, gente. É um conforto. Eu fico falando para Ana. Ana fica rindo da minha cara. Porque eu fico dirigindo o carro e ela fica olhando para mim, rindo. E eu, o que é, amor? Eu falei, tá curtindo o carro, né? Eu digo, o carro é um carrão demais para mim. Eu tinha meu Fiatzinho, tava tudo bem. Aí agora um carro possante, 1.4, um ar-condicionado, um carrão grande para botar na garagem de trabalho. Eu fico constrangido. Mas o meu consolo é que o Senhor resolveu me dar ele. E amanhã Ele pode resolver me tirar. Amém. Mas o nosso amor não pode estar nessas coisas. Eu não posso gostar dessa vida. Não combina gostar dessa vida e renunciar a tudo. Se eu quero renunciar a tudo, eu tenho que renunciar a esse amor por esta vida. Amém? Falei da soberba, falei do orgulho. Soberba e orgulho, mesma coisa. E falei da idolatria. Da idolatria, eu falei da idolatria dos bens, da família, do lazer, do conhecimento, das coisas dessa vida. E tem muito mais que poderia ser falado. E quero falar da última coisa que nos atrapalha nesse nosso alvo, nosso desafio de ser semelhante a Jesus e renunciar a tudo como Ele renunciou, que é o amor ao dinheiro. Que eu comecei a falar aqui. Mas, gente, dinheiro mexe com o juízo da pessoa. Duas coisas que dinheiro faz. Dinheiro cega e dinheiro endoidece. Eita, tô certo, seu Miguel, não é isso mesmo? Eu trabalhava num banco, Banco América do Sul. E quando a gente entrava, eu era caixa na época, e o caixa terminava o seu serviço do dia, pegava a sobra de caixa e ia lá para um lugar que eles chamavam de reserva, que era um cofre bem grande, uma porta de aço enorme assim. Aí, rapaz, quando aquela porta se abria, que você via bem arrumadinha assim, ó, um monte de notinha, no contexto de hoje, né? Um monte de notinha de 150, aquele negócio dá um negócio no seu juízo. Tanto dinheiro, nunca vi tanto dinheiro na minha vida junto. E esse era um lema que a gente tinha na tesouraria do banco, que dinheiro cega. Dinheiro desaparece assim na sua frente, ó. Você contando, às vezes você erra ali, ó, a contagem, você conta 10, 20 vezes. E você erra, né? Aquela contagem, porque dinheiro cega mesmo. As conferências dessa tesouraria eram feitas por 4 funcionários em momentos diferentes.
para ver se dava a mesma conferência, porque cega. Só que além de cegar, dinheiro mexe com o juízo da pessoa. Olha, uma pessoa que recebe muito dinheiro de uma vez só, rapaz, brincadeira não. Para administrar isso não é brincadeira. E esse dinheiro exerce, às vezes, no nosso coração, um tipo de encantamento. Olha, até as bênçãos que Deus nos dá, pode nos atrapalhar, viu? Então o cara está ali trabalhando suado, ganhando salário mínimo, de repente faz um concurso, passa, aí vai ganhar 5 mil reais, 10 vezes o salário mínimo. Pai, se o coração deste discípulo não está em Cristo Jesus, ele tendo renunciado a tudo, o juízo dele dá uma girada. Por quê? Porque dinheiro, às vezes, é sinônimo de poder. Antes ele não podia fazer isso. Agora ele pode. Agora ele pode abrir uma conta, agora ele pode ter um cartão de crédito, agora ele pode ter um talão de cheque, agora ele pode comprar um brinquedo para o filho, agora ele pode comprar um carro, agora ele pode, porque ele pode, porque ele pode. Isso estraga o nosso coração. Idolatria ao dinheiro. Você quer ver quando é provado essa história da idolatria ao dinheiro? Nós temos um ensino muito claro na igreja quanto às provisões e ofertas. E as ofertas não estão muito claras, não. Esses dias a gente vai aclarar um pouco essa questão das ofertas. Mas há um ensino muito claro de que daquilo que a gente recebe como renda para nós, do nosso salário, fruto do nosso trabalho, há uma parte ali daquele salário que nós entregamos ao Senhor. Porque tudo é do Senhor. Mas o Senhor nos fez uma concessão de administrarmos uma parte. E outra parte não. Então essa parte que o Senhor não nos permitiu administrar, nós pegamos e devolvemos a Ele, a igreja, que é a representação dele aqui na terra, para que a igreja administre esses recursos do Senhor. E nós ensinamos aos discípulos que esse valorzinho que eles se propõem a devolver ao Senhor, ele deve ser estabelecido em percentual. Por que em percentual? Porque o percentual guarda o seu coração. Então, eu já contei esse exemplo aqui, vou contar mais uma vez, que é importante para os irmãos relembrarem essas coisas. É que isso aconteceu comigo mesmo. Eu trabalhava num banco, recebia um salário e eu tinha o meu percentual lá que eu devolvia ao Senhor. Só que um dia eu fui demitido de um banco. Então veio a primeira prova. Qual é a primeira prova? A rescisão trabalhista. Porque a rescisão trabalhista é muito mais do que o salário que você ganha no mês. Porque vai ali dentro resíduos de 13º, de férias, o fundo de garantia, a multa sobre o fundo de garantia, aviso prévio e outras rendas. E aquele X que eu dava todo mês, de repente, aplicando o mesmo percentual na minha rescisão de trabalho, tornou-se um X deste tamanho. Aí vem, né, a questão do coração. E agora? Se dá a provisão de rescisão de trabalho, nós dá a rescisão de desaprovisão de toda a renda. Rescisão de trabalho é renda? É, então pronto. Teve um irmão uma vez que me perguntar o seguinte: ele recebia uma mesada do seu pai. Grande a mesada, boa. Daquelas mesas de 8 cadeiras. Uma mesada boa. Aí ele conseguiu um emprego. Só que o pai disse assim: meu filho, eu vou continuar lhe dando a mesada. Você fica com o salário e com a sua mesada. E ele passou muito tempo dando a provisão do salário, mas não dava da mesada. Porque ele dizia que a mesada não era renda para ele. Porque quando mexe em dinheiro, mexe no nosso coraçãozinho. O nosso bolso está colocado no lugar errado. Ele devia ser bem aqui, assim, o nosso bolso. Porque está bem pertinho do coração. O que domina ele é o coração da gente. Aí o que acontece? Aí veio a segunda provação. Qual foi? Maior ainda. Veio uma reclamação trabalhista que eu meti o banco na justiça. Ele me devia uma hora extra e saiu. Rapaz, foi tanto do dinheiro. Gente, era dinheiro. Dinheiro de monte. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Quando o advogado chegou lá, que o advogado mostrou o alvará, eu digo, Jesus! 105.
Para a época, né? Hoje, não tô vendo. Mas hoje ainda é muito dinheiro. Mas na época, então, 105 mil reais. Gente, é dinheiro demais. Aí lá vai eu, né? O mesmo percentual que eu aplicava meu saláriozinho, quando eu botei nesses 105 mil reais. O X, aí agora o X tava grande demais. Mas nós não podemos amar o dinheiro. O Senhor nos dá o dinheiro para que a gente possa administrar, bem administrado, e reverter isso de uma forma a Ele, de honra e de glória. Amém? Amém, igreja? Amém. Amor ao dinheiro. Tem gente que procura brechas na palavra para não contribuir conforme o Espírito Santo está lhe orientando e conforme tem sido ensinado. Sonegando provisões, deixando de entregar as suas provisões, dando um jeitinho. Rapaz, a coisa que mais nos alegra é quando a gente pega uma provisãozinha de um filho de um irmão, que dá ali 50 centavos, R$1 de provisão. Porque ele recebeu um dinheirinho do pai e da mãe, e aí desde pequenininho, já acostumado ali, ó, a pegar aquela moeda. Rapaz, aquela moeda tem muito mais valor do que todos os outros, que parte de um coração tranquilo, desprendido. Mas tem alguns que querem entortar um pouco da verdade para se livrarem do encargo de entregar a provisão, achando que Deus talvez esteja lhe cobrando imposto. E não é isso. Deus está dando a oportunidade de você ser fiel a Ele. E Ele quer lhe abençoar com isso. Porque é dando que se recebe. A provisão é um ato de amor de Deus com a sua igreja. Porque é dando que se recebe. Amém? Amém, igreja? Renunciar a tudo, tem que renunciar ao bolso, tem que renunciar à conta corrente, à poupança. Ver um irmão em necessidade e com lá o dinheiro aplicado no RDB, lá não sei aonde, nesse mercado financeiro da vida. Tem que ser sensível ao Espírito Santo. Ver onde Deus está te guiando, que Deus está te orientando. Se a gente quer renunciar a tudo, a gente tem que renunciar a isso também. Esse amor ao dinheiro. E tem alguém que deixa de dar porque tem medo de faltar. E se eu der? E esse aqui, esse buraco aqui? Se Deus está te mandando dar, você tem que dar. Ele mesmo que está te mandando dar, vai te ensinar ou vai te suprir na tua necessidade. 3 coisas que nos atrapalham no nosso desafio de sermos semelhantes a Jesus e de renunciarmos a tudo como Ele renunciou. Orgulho, soberba e orgulho, idolatria e amor ao dinheiro.